A criatura mais conhecida de Lovecraft é o Cthulhu, que é aquele polvo dragão que quase todo mundo conhece. Mas a primeira criatura que o Lovecraft criou não foi ele. Ele tem um irmão mais velho, que é o Dagon, que é tão macabro e bizarro quanto ele. E a história vocês vão conhecer agora. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. No momento que eu faço esse vídeo, eu estou num estado mental complicado, porque essa noite mesmo eu posso já não existir mais. Eu estou extremamente pobre, e assim que a bebida parar de fazer efeito, provavelmente eu vou usar a janela do sótão, já que eu não posso mais aguentar essa tortura. Eu peço a você que não pense porque eu tenho um vício em bebida que eu sou um fraco ou um degenerado. Depois de você acompanhar esse vídeo, provavelmente na pressa, você vai ter uma ideia do porquê que eu preciso tanto do esquecimento. Foi em uma das partes mais abertas e menos frequentadas do Pacífico que o navio do qual eu era conferente de carga foi vítima de um navio de guerra alemão. A Grande Guerra tinha acabado de começar, então a força marítima dos bárbaros não tinha chegado até a degradação final. Nosso navio então foi tomado como um prêmio, e a gente até que foi tratado bem pela tripulação. É claro que no máximo que dava sendo um prisioneiro. Na verdade eles davam tanta liberdade que 5 dias após eu ser capturado, eu consegui escapar através de um barco. Levei um pouco de água e algumas outras coisas que me ajudaram a passar um certo tempo. Mas quando finalmente eu me vi livre, eu percebi que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. Como eu não era lá o melhor navegador do mundo, eu consegui apenas ter uma certa ideia de pela posição do sol e das estrelas que eu estava em algum lugar do sul do Equador. Eu não tinha a menor ideia de qual era a longitude, eu não conseguia ver a menor presença de uma ilha ou de um litoral. O clima permanecia ameno e por vários dias eu flutuei sem rumo, debaixo do sol escaldante. Eu ficava ali esperando para ser resgatado ou ser jogado perto de uma costa. Mas nenhum navio ou terra apareciam, então eu comecei a entrar em desespero. Eu estava sozinho no meio daquela imensidão azul. A mudança aconteceu enquanto eu estava dormindo. Os detalhes eu nunca vou saber, porque o meu sono, apesar de ser agitado, ele era infestado de sonhos e também era contínuo. Quando eu acordei, eu descobri que eu estava preso em um lugar que era pantanoso e lamacento. Aquele lodo pantanoso estava por todos os lados, e um pouco mais longe de mim se encontrava o meu barco, que estava encalhado. Apesar de poder imaginar que eu estava espantado por causa da mudança brusca de cenário, na verdade eu estava mais horrorizado, porque naquele solo, ou naquele ar, tinha algo que era muito sinistro. A região fedia por causa da carcaça de peixes e de outras coisas que eram menos descritíveis, que saltavam daquela lama apodrecida. Talvez em palavras não haja maneira de descrever o horror que está presente e um silêncio absoluto. Não dava para ver e também ouvir nada, somente uma camada muito extensa de lodo, mas só o fato de eu não conseguir me mexer e também aquele silêncio completo me dava um medo muito repugnante. O sol era escaldante e o céu estava completamente sem nuvens, mas mesmo assim ele parecia negro em toda a sua crueldade, como se estivesse refletindo a terra que estava abaixo dele. Enquanto eu me arrastava de volta para o barco, eu tentava achar alguma explicação para essa situação. Talvez por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, o leito do oceano tenha sido jogado para a superfície. Desse jeito, regiões que antes eram escondidas, agora apareceram. A terra pela qual me mexi era tão grande que eu nem conseguia mais escutar o barulho do oceano, e nem mesmo as aves marinhas. Por um certo tempo eu fiquei sentado no barco, e também aproveitei que já que ele estava um pouco tombado, ele me dava algum tipo de sombra. Conforme o tempo passava, o chão ficava cada vez menos pegajoso, a ponto de que em pouco tempo eu conseguiria andar sobre ele. Naquela noite eu dormi bem pouco, e no dia seguinte eu juntei um pouco de água, de comida e parti em busca do oceano perdido ou de algum tipo de resgate. O cheiro de peixe era enlouquecedor, mas eu tinha mais o que me preocupar do que com isso, então comecei a minha viagem. Eu fui para o oeste me guiando através de uma colina que ficava muito longe. Eu acampei quando anoiteceu e no dia seguinte eu continuei minha caminhada, apesar que a colina não parecia estar muito mais perto. Na quarta noite eu cheguei até o sopé da colina e ela parecia ser muito mais alta do que no começo. Um vale interposto separava o relevo dela da superfície em geral. Como eu já estava muito cansado para começar uma subida, eu dormi no pé da colina. Eu não sei o porquê, mas os meus sonhos foram muito agitados durante a noite. E como eu acordei suando frio, eu resolvi não dormir mais. Eu não ia mais suportar aquelas imagens que apareceram durante os meus sonhos. E com aquela luz do luar eu percebi que se eu tivesse viajado durante a noite, talvez eu tivesse gastado bem menos energia. Então naquele exato momento eu peguei minhas coisas e comecei a escalada. Eu tinha dito que o silêncio do local me assustava muito, mas na verdade o verdadeiro horror aconteceu quando atingi o cume da colina. Eu olhei para baixo do outro lado e tinha um vale enorme. Era tão grande que a luz da lua nem sequer conseguia iluminar.
À medida que a lua se erguia no céu, eu comecei a perceber que a encosta do vale não era tão perpendicular quanto eu pensava. Tinha algumas rochas que serviam de apoio, e também conforme ia descendo, o declive ficava cada vez mais ameno. Eu desci com uma certa dificuldade, e depois comecei a olhar para aquelas profundezas infernais. De repente, a minha atenção foi atraída por um objeto muito singular. Ele ficava meio íngreme e do outro lado da encosta, a mais ou menos uns 100 metros de mim. Quando a luz da lua batia nele, ele soltava um brilho que era esbranquiçado. No começo eu achei que era apenas uma rocha que era muito grande, mas depois eu tive a clara impressão que seus contornos não faziam parte da natureza. Parecia ser um monolito que era bem moldado e podia muito bem ser usado para ser venerado por criaturas vivas e pensantes. Assustado, mas empolgado como se fosse um cientista ou um arqueólogo, eu comecei a examinar os arredores. A lua, que agora estava perto do zenite, brilhava de uma maneira forte e estranha. E essa luz também revelou um curso de água que ficava lá no fundo. Ficava serpenteando até se perder de vista, e quase tocava meus pés enquanto eu ficava parado na encosta. E do outro lado do precipício, as ondulações quase que lavavam a base daquele monolito colossal. E agora dava para perceber que nele tinha escrito algumas coisas que estavam inacabadas. Mas a escritura estava feita em hieróglifos que eu não reconhecia, e eu nunca sequer vi em nenhum livro. A maior parte eram figuras aquáticas, como por exemplo polvos, peixes, crustáceos e por aí vai. Mas tinha algumas criaturas marinhas que talvez o mundo moderno não reconheça, mas eu reconheço daquela planície que eu tinha encalhado. Mas foram os entalhes da figura que me deixaram mais fascinado. Bem visível sobre a água interposta, graças ao tamanho gigantesco, havia uma coleção de baixos relevos que daria inveja a vários ilustradores. Parecia que aquelas coisas tinham sido feitas para homenagear as pessoas, ou algum tipo de pessoa, já que elas pareciam estar brincando nas águas, como se fossem peixes. Os contornos deles eram infernalmente parecidos com de humanos, mas tanto os pés quanto as mãos tinham membranas. Os lábios pareciam ser flácidos e os olhos eram salientes e vidrados. Tinha algumas outras características, mas eu não me sinto muito bem em falar. Curiosamente, as figuras parecem ter sido entalhadas em uma proporção diferente ao cenário do fundo, já que uma das criaturas aparecia matando uma baleia que tinha um tamanho um pouco maior do que ela. Como eu disse, eu notei o tamanho monstruoso, mas eu pensei que se tratava de umas divindades que eram muito antigas, mais antigas que o próprio homem Neandertal. Eu fiquei por um certo tempo ali contemplando aquelas obras de um passado muito distante, junto com aquele canal silencioso. Mas então, de repente, eu vi, com uma leve agitação pelas águas, para indicar uma subida à superfície, alguma coisa saiu daquelas águas escuras. Era enorme e repulsivo e disparou em direção ao monolito como se fosse um monstruoso pesadelo. Ao redor dele ele colocou seus braços escamosos e abaixou a cabeça, e dela saiu alguns sons que eram cadenciados. E bem, eu acho que foi nesse momento que eu enlouqueci. Eu nem lembro de como eu subi o penhasco, de como eu achei o barco. Eu só lembro que eu dei algumas risadas e também eu cantei pelo caminho. De qualquer forma, também lembro que escutei alguns trovões e outros sons que mostravam o humor da natureza. E quando eu saí da escuridão, eu estava em um hospital, em São Francisco. Parece que o meu barco foi achado no meio do oceano por um capitão de um navio americano. Em meus delírios eu falei muita coisa, mas nem deram atenção. Eles não sabiam de nenhuma ilha que estava perdida no meio do Pacífico. Então eu também nem tentei insistir muito. Uma certa vez eu encontrei um famoso etnólogo e comecei a perguntar para ele sobre uma antiga lenda filistina, do Dagon, que era o deus peixe. Mas ele era muito tradicionalista, então acabei não perguntando muito. É de noite, quando a lua está no quarto crescente, que eu vejo a coisa. Eu tentei usar o álcool para dar um jeito nisso, mas eu só acabei ficando viciado. Então resolvi acabar com isso. E vou deixar esse relato aqui, seja para diversão, para informação, para deboche, seja lá o que for. Eu sempre me pergunto se não pode ter sido apenas uma ilusão. Afinal de contas, eu fiquei por muito tempo debaixo do sol. Mas sempre me veio uma resposta que é muito real. Eu nem sequer consigo imaginar as monstruosidades que tem embaixo das águas. Aqueles seres gigantescos, aqueles seres peixes que ficam venerando seus deuses. Em um certo momento, eles vão aparecer e vão afundar a terra. O fim está próximo. Eu escuto o ruído na porta, como se um corpo escorregadio se movesse contra ela. Ela vai me encontrar.